Beleza. Boa tarde, Renan. Ou melhor, Boa tarde, Pedro. É um começou prazer de estar outra aqui, forma. né, nessa entrevista para vocês, da juventude aí do partido, por DCO, para o Diário Causa Operária. Abdão, deixa eu começar aqui. Deu uma cagada aqui. Ah, tá pronto. Bom, boa tarde. Estamos aqui então com o candidato ao governo do Distrito Federal, Renan Arruda. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Pedro. Um prazer estar aqui dando essa entrevista para o Diário Causa Operária. Primeira entrevista da campanha, hein? Ó, é um prazer ter você aqui. Então vamos nessa. Bom, primeiro, Renan, se você puder contar um pouco pra gente sobre a sua trajetória na sua vida política, né? Principalmente aí dentro do Partido da Causa Operária. Eu sou, vamos dizer assim, produto, né, das mobilizações dos anos 80, né? Já mais para o final da década de 80, aí 87 eu entrei fui bancário, né? Boa parte aí da minha vida, e a minha militância começou justamente nas greves aí de 87, né? Eu mal tinha entrado aí no trabalhei primeiro no Banco de Brasília, depois no Banco do Brasil, né? E naquele ano lá, 87, nós tivemos, foi um ano, eu mal tinha assumido no banco, o pessoal já estava fazendo piquete na porta do banco lá e já aderia ao movimento. Na época tinha um movimento muito forte, um movimento cutista muito forte de oposição à diretoria do sindicato, né, que na época era controlado pelo PCB, né, e eu entrei nessa oposição. Dentro dela, né, fazia parte companheiros da então corrente Causa Operária. A Causa Operária ainda era uma corrente do PT, do Partido dos Trabalhadores, e praticamente eu não tive uma. Minha militância foi toda dentro do partido, né? Eu não tive uma militância em outra organização ou em outro partido e tudo mais, né? Então é isso. Começa nesse período aí. Depois participei do processo da luta do partido, né, contra a exclusão da corrente, né, do PT, né? Aqui em Brasília foi um dos locais aí em que o PT agiu, inclusive cassou a candidatura da esquerda, né, que um bloco que se formou na esquerda nas eleições de 90, a primeira eleição para o governo aqui, né, a gente ganhou a convenção do PT e depois a direção nacional do partido cassou aí essa candidatura e, no momento seguinte, abriu o processo de exclusão da corrente, que era feita nominalmente, né? Como não era uma... Os militantes eram expulsos do PT individualmente, e eu fui um deles, né? Bom, posteriormente, a gente ajudei aí na fundação do próprio partido, né? Na legalização do partido, na campanha que foi feita nos estados para poder ter um número mínimo de filiados e né, as exigências na época do Tribunal, né, Superior Eleitoral, né? Bom, nesse período todo, também a gente militou aí na evolução dessa oposição no Sindicato dos Bancários. A gente teve um rompimento, nós constituímos uma corrente própria no interior da categoria, Bancários em Luta, por diversas eleições, aí nós chamamos chapas ao longo desses anos aí, né? Enfim, basicamente é isso a minha origem militante, né? Você Bom, já tinha só participado? completando, aí fui Ah, candidato a pode falar. governador na primeira eleição que o partido participou a nível nacional, em 98. Eu fui candidato aqui pelo DF. Na época, né, foi o único estado, a única região aí que a gente tirou o candidato ao majoritário, né? Apoiamos a candidatura do Lula naquela eleição, mas denunciamos aqui em Brasília, inclusive, né, foi, acho, muito interessante. Um ponto alto aí, vamos dizer assim, dessa campanha é que nós denunciamos a própria candidatura do PT na época, que era do Cristóvão Buarque, né,
que estava tentando a reeleição naquele momento, mas já estava absolutamente, ele na verdade era o candidato dele era o próprio Fernando Henrique Cardoso, estava aí na eleição, quer dizer, ou seja, apoiando, né, veladamente apoiava a candidatura do neoliberalismo. Isso aí veio se confirmar depois na própria trajetória do Cristóvão Buarque, né, que foi defensor do golpe de Estado e tudo mais, saiu do PT, defendeu o golpe de Estado, defendeu aí a prisão do Lula, enfim. Então, basicamente é isso. A militância foi toda feita no partido no decorrer desses anos. Beleza. E, e no panorama político daquela época com o de agora, quais são as principais diferenças que você vê aí? Você se refere aos anos 80? Do Em começo que das lutas, é, dessas grandes tem, greves. tem uma... A gente... Esse movimento que surgiu aí, do qual eu fiz parte, da CUT, o movimento cutista, né? Ele foi resultado aí direto das mobilizações operárias que se iniciam no final da ditadura, né? Foi um fator fundamental para derrotar a ditadura, né? O movimento se inicia ainda aí no final dos anos 70, 78, 79, no ABC paulista, né? Daí que vai sair inclusive o próprio Lula, né? E isso como um rastilho de pólvora, né? Foi aí para tudo quanto é bancários, categorias nacionais, enfim, a CUT se transformou assim num movimento muito vivo, né? Era a gente um exemplo assim que é muito a gente tinha encontros nacionais, né? Aí nos anos 87, 88, e saía daqui de Brasília 10, 15 ônibus, né? Para esses encontros, era assim, era uma coisa muito viva, né? Isso aí, né, foi esse movimento ele foi derrotado pela política, em parte, obviamente, pelo próprio neoliberalismo, né? Não só no Brasil, a gente vê que o movimento a nível mundial entrou num refluxo, né, o movimento operário, mas particularmente no Brasil, por conta da política da imposição feita pela própria política neoliberal, mas em parte pela própria capitulação da esquerda, né? Isso aí vai acontecer até, vamos dizer assim, uma data, um marco nessa história aí é a famosa greve dos petroleiros em 1995. Né? De lá para cá, o movimento não conseguiu, né, se recuperar. A gente tem uma avaliação que hoje, né, não simplesmente no plano aqui do Brasil, não, mas por conta da própria crise, pelo o avanço da crise mundial, a própria crise do imperialismo, né, a retomada da inflação na Europa, nos Estados Unidos, né, está se abrindo uma nova etapa política que fatalmente vai chegar no movimento operário. E também no Brasil, mas, sem sombra de dúvida, isso não é uma realidade ainda. Então, desse ponto de vista, né, houve tem uma diferença grande, né, em termos de participação popular, nos movimentos populares, no movimento sindical daquela época, se comparado com o período de agora. Beleza. E em relação à própria candidatura, né? A gente viu que no passado o TSE cometeu uma série de arbitrariedades contra o PCO, né? Indeferindo uma série de candidaturas, tornando várias figuras inelegíveis. Como que vocês estão avaliando esse próximo período, né? As eleições deste ano? Olha, bom, a gente está vendo aí, né, a perseguição ao PCO por conta do STF, né, no que diz respeito, ter incluído o partido na lei das fake news, né, por conta das posições políticas que constam do programa do partido, né. Então, por exemplo, o problema do próprio da existência do próprio STF, né, enquanto um órgão supremo acima de todas os poderes da República, né, nós não é de hoje, mas desde o início desde que a causa operária, né, ainda na década de 70 se constituiu, isso aí consta do nosso programa, né, a luta pela reforma política, que implica, inclusive, na extinção do STF, né? Depois tem esse problema aí da urna impressa, né?
nós temos uma crítica a isso aí, uma crítica que tem a ver, também uma crítica também, obviamente, política, que tem a ver aí com por que a gente teria que confiar cegamente, né? Se você for pegar, por exemplo, a história do Brasil aí, você vai ver que a história do Brasil é a história de fraude. A República Velha, por exemplo, né? A gente já teve aí, era marcado pelo voto de cabresto, né? Então, assim, até hoje você tem nos rincões do Brasil isso aí. Então, é um problema que nós achamos que deve ter formas de controlar isso aí que sejam mais efetivas. Se nós temos problemas até em eleições sindicais, coisa que é um universo muito menor, por que isso aí, né, não seria uma situação que poderia se dar num plano, né, muito maior, né, no plano nacional e tudo mais, né? Então, é uma crítica absolutamente, vamos dizer assim, legal, né? Não tem nada de... Nós não temos que ter uma fé cega, ninguém obriga um partido, pessoas, a ter uma fé cega numa instituição A, B ou C, né? Então, são essas questões que eu acho que estão colocadas aí. Então, esse processo contra o partido, nós acreditamos que tem por objetivo, obviamente, procurar calar o partido. Precisaria ver, né? É muito nebuloso, a gente não... o próprio teor aí do processo contra a gente, nós não temos conhecimento, só o que veio a público muito superficialmente, né? Enfim, não sabemos como que está a tramitação desse processo, se ele vai sair, se está, né, qual que é o próximo desdobramento, mas, sem dúvida nenhuma, pode-se colocar o problema da cassação do partido, algum tipo de impedimento para que o partido participe das eleições. Acho que isso aí não daria para a gente não levar em conta, né? Que é um problema real que pode vir a acontecer aí no curto espaço de tempo, até mesmo para essas eleições. Certo. E especificamente sobre o Distrito Federal, né? Como que você analisa a mobilização da esquerda no DF, né? Em relação à campanha do Lula presidente, as candidaturas de partidos como o PT, PSOL, como é que está essa situação? Então, essa frente que apoia a candidatura do Lula nacionalmente, ela saiu dividida aqui em Brasília, né? Então, nós temos dentro desse leque aí, né, que inclui o PSB, inclui o próprio PT, PCdoB e tudo mais, tem a federação, né, que é composta pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV. O PSB lançou candidatura própria, pelo menos, né, até o momento aí, nada indica que vai haver algum tipo de, de unidade, né? Anteriormente, aparente só. Eu acho que uma questão primeira aí que a gente deve realçar é o seguinte, né, que a candidatura do PT, que não é do PT, né, o PT aqui, ele tinha, né, tem nomes efetivamente que, vamos dizer, embora haja divergências da nossa parte com relação a determinadas figuras do PT, mas, sem sombra de dúvida, eram pré-candidatos, vamos dizer assim, com muito mais expressão política, né, do que o que saiu aí do acordo que foi feito. Foi lançado aqui, quem está à frente da chapa é um deputado distrital, o Graz, né, que ele vem aí ele é do PV. A trajetória política dele sempre foi em partidos burgueses, né? Ele foi do PSB, depois foi da Rede, agora está no PT. Eu acho que é bom sublinhar que isso no curto desse último período aí do golpe para cá, né? Esses partidos todos, né, apoiaram o golpe de Estado, apoiaram a política de perseguição ao Lula, de posterior prisão, né? Teve isso aí, foi muito patente, né? E aí, assim, nós, o que acontece? Nós, em que pese apoiarmos o Lula, né,
mas apoiamos apesar dessa frente que está colocada. No caso do DF, enfim, nós achamos que expressa isso aí e ainda de uma maneira mais, como é que eu diria, mais cristalina, porque teria possibilidade, né, do PT ter nomes muito mais de peso para estar concorrendo às eleições. Aqui você pega o caso do PV, por exemplo, né, uma das figuras centrais do PV, o partido tem a ver, né, controlado aí pela família Sarney, o filho do Sarney, o Zequinha Sarney, né, que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, apoiou o golpe de Estado, foi ministro do Itamar Franco, perdão, foi ministro do Temer, né, do golpista Temer, apoiou o Jair Bolsonaro. Hoje ele é secretário do Meio Ambiente aqui do DF. Quer dizer, o cara forte do PV, na verdade, está na base do Ibanez. Então, obviamente, isso, no mínimo, deveria levantar muita suspeição aí no meio da militância do PT, né, sobre qual que é até onde, né, qual é o real objetivo dessa candidatura. Bom, no que diz respeito aos candidatos do PT, né, particularmente na candidatura majoritária, o PT está apresentando aí a candidatura da companheira Rosilene, que do sindicato aí, foi da coordenação aí do sindicato dos professores, né, que é uma figura, mas mesmo ela, apesar das nossas divergências que são profundas, né, é uma candidatura que poderia ter algum tipo né, por algum vínculo com o movimento sindical e tudo mais, mas acaba que isso aí se dilui nessa própria campanha absolutamente conservadora da paz e do amor contra o ódio, né? Quer dizer, não é uma coisa efetiva de mobilização. Você não vê isso aí, né? Então, aqui em Brasília é mais ou menos esse quadro. O PV, os demais partidos aí, bom, do PSB nem falar, né? O candidato do PSB é um cara que também foi secretário de governo da educação aí do atual governador, né, do Ibanez Rocha, e esse cara, inclusive, iniciou a implementação da militarização nas escolas aqui no DF, né, que é um projeto que está ligado aí, além, obviamente, de ser um instrumento, né, de repressão contra a juventude, ainda que tem por trás dele está embutido nesse processo aí a própria privatização do ensino público, né? Não só no DF, mas essa é uma política mais geral, né? E com relação ao PSOL, também lançou uma candidatura, um pessoal ligado aí, né? O PSOL aqui está sendo controlado hoje, não sei, majoritariamente, por grupos identitários, né? Então, são candidaturas que, no final são setores, né, que efetivamente não se colocaram na luta contra o golpe, né? Foi muito de fachada, quando foi de fachada, né? Tiveram envolvidos aí em vários acontecimentos. Não sei o pessoal aqui de Brasília, porque não sei exatamente a trajetória, onde eles estavam nessa época. Mas a gente sabe aí que teve muita campanha contra o PT aí, como esse problema, por exemplo, que foi usado para o golpe de Estado, né? Como foi a questão do não vai ter Copa. E o identitarismo, obviamente, está muito ligado a essa política, né? Então, acho que a importância da candidatura nossa, ela vem no sentido de esclarecer esses problemas que estão colocados aí, o problema da importância da candidatura do Lula na perspectiva de um governo dos trabalhadores, na questão da necessidade de mobilizar os trabalhadores, né, para efetivamente, né, para que isso seja um instrumento da vitória eleitoral do Lula, mas não apenas um instrumento eleitoral do momento agora, mas seja também o pontapé para uma mobilização posterior às eleições, né? Porque, obviamente, as necessidades dos trabalhadores, da população explorada, são imensas, né? E não vão ser os golpistas de ontem que vão ter uma política. Eles não reverteram, eles não fizeram meia-culpa com relação ao golpe, muito pelo contrário, né? Então, que eles vão tentar impor a candidatura do Lula é uma candidatura que vai procurar neutralizar
qualquer sentido progressista que tenha essa candidatura e, eventualmente, o Lula é eleito e tenha, cumpra esse papel. E como que a candidatura do PCO se diferencia dessas outras candidaturas no sentido das propostas, né? Ah, Vocês... em primeiro lugar, a gente procura deixar claro que o propósito das nossas candidaturas, seja aqui, seja nas eleições passadas, elas estão vinculadas à mobilização popular. A gente não está aqui para fazer promessa. Você vê, é evidente, né, que os partidos que efetivamente estão concorrendo são pouquíssimos, tá certo? E você vê todo mundo prometendo mundos e fundos. Ah, se eu for eleito, o dinheiro da educação vai ser isso, vai ser tratado dessa forma, daquela forma. Veja, isso aí tudo é uma mistificação. Ao invés das eleições servirem como um instrumento, né, um espaço, né, muito limitado, obviamente, porque ela não é democrática, né? Ela é controlada pelo poder econômico. Então, ao invés dela servir como um instrumento para a mobilização, para que você coloque o programa, que você coloque o problema da necessidade da mobilização popular, ela se transforma meio que assim numa pregação de todo mundo, né? Eu sou bom, o outro é ruim. Quer dizer, é toda essa coisa que se repete a cada 2 anos no Brasil. No caso do DF, a cada 4 anos, né? Mas é a mesma política de sempre. Então, acho que a diferença central é isso. Nós temos um programa que não é um programa para as eleições, é um programa que a gente defende a todo momento, né? Questões fundamentais, como o problema, por exemplo, do salário mínimo vital, como o problema da estatização, no caso aqui, em particular, nessa atual etapa, a anulação de todas as medidas do golpe, né? O controle dos trabalhadores sobre o orçamento efetivo. Então, nós temos a luta e, fundamentalmente, a luta por um governo dos trabalhadores, né? Que apontar que só um governo dos trabalhadores, né, que luta pelo socialismo, né, que coloca de um ponto de vista dos interesses de classe, tá certo? Que vai ser capaz de abrir uma nova perspectiva para os explorados do país. Não dá para a gente imaginar que, diante do controle, esse controle gigantesco que tem aí com relação a própria estrutura de conjunto do regime político e tudo, tá certo? Um partido de esquerda, seja o PT, o PT é um quadro diferenciado, né? Mas seja o PCO, seja o PSTU, seja o PSOL, né? tenha essa possibilidade, né, de chegar, né, ao governo numa situação absolutamente controlada como essa que nós temos diante das eleições. Perfeito. Muito obrigado então, Renan. Você tem mais algum recado que você quer deixar aí pro pessoal, onde acompanhar, né, toda Eu a sua acho que pré-candidatura, né? eu acho que nós vamos procurar trabalhar dessa maneira nas eleições, que é o quê? É usar as eleições justamente como um fator de mobilização, fazer debates, ir aos locais, ir ao movimento sem terra, passar nos bairros populares, chamar o povo a apoiar a candidatura do Lula, mas mobilizado, né? Enfim, é uma política que venha no sentido de colocar em movimento a classe operária, os explorados brasileiros. Essa é a nossa. Então, o objetivo nosso é montar comitês durante a campanha, né? Nós, inclusive, trabalhamos, né? Fizemos isso nas eleições passadas e vamos fazer isso nessas eleições. Trabalhamos aí em conjunto com os setores do próprio PT, né? Que se disponham a estar também nessa luta em torno da questão do Lula, da questão da mobilização popular, né? Nós compomos aqui o Comitê de Luta contra o Golpe, né, que agora é o Comitê Lula Presidente, que tem uma composição, tem companheiros do PT, do PCO, pessoas que não têm uma vinculação partidária, enfim. A ideia nossa é essa com relação à campanha, né? Então, aqueles companheiros que queiram se somar a gente aí, né, no sentido da constituição desses comitês, serão todos muito bem-vindos, né, para a gente efetivamente levar o Lula
não simplesmente a vitória eleitoral, né? Acho que a gente tem, mas efetivamente que a gente seja uma alavanca, vamos dizer assim, né? Esse movimento popular, organizado, mobilizado, seja uma alavanca para impulsionar, né? Pelas reivindicações fundamentais dos trabalhadores, né? Que é o único sentido que tem para um partido operário, revolucionário, como é o caso do nosso, é justamente lutar para que os explorados, né, efetivamente cheguem ao poder, lute pelas suas reivindicações, conquiste o que, como é que se diz? Use a luta, né, a mobilização para conquistar as suas reivindicações fundamentais. Maravilha. Muito obrigado, então. Você conferiu aqui a entrevista com o Renan Arruda, pré-candidato aí ao governo do Distrito Federal pelo PCO. E aqui você acompanha logo mais outras entrevistas com outros pré-candidatos do partido em todo aí o território brasileiro. Acesse também causaoperária.org.br e fique ligado aí nas entrevistas e demais matérias que nós vamos publicar aí ao longo desse período eleitoral. Obrigadão, Renan. Boa tarde.